Bom, Sinop, no Mato Grosso, é uma cidade encantadora, já estive lá várias vezes. Já era conhecida como um polo de desenvolvimento que cresceu e floresceu com a agricultura, a lavoura de soja, milho, algodão. E o censo de 2022 confirmou isso e mostra que a cidade foi uma das concentrações urbanas com uma das maiores taxas médias de aumento populacional do país entre 2010 e 2022. Nesse intervalo, o crescimento foi de 4,64%. Para falar sobre Sinop, vamos então ouvir agora o presidente do Sindicato Rural de Sinop e o São José, Redivo, meu amigo, colega. De volta aqui, nós falamos sobre Ferrogrão, um dia desses. Agora é o seguinte, eu conheço Sinop, como eu te falei. Sinop já tinha, assim, era uma das cidades que tinha um dos PIB per capita, né? Um dos maiores do Brasil, cidade que nasceu e floresceu. Surpreendeu, então, não surpreendeu você o resultado do IBGE. Teve prefeito aí chiando, hein? Tem prefeito pedindo aí a contagem de novo, porque vai perder dinheiro, a Câmara vai perder vereadores, mas Sinop não, né? Sinop continua decolando. Valteno, boa tarde, é um prazer falar novamente contigo e com o canal AgroTarde. Sinop é uma cidade diferenciada, acho, é uma das cidades diferenciadas do Brasil. E o crescimento dela, de fato, tem surpreendido. Nós saltamos de 113 mil habitantes em 2010 para 196 mil habitantes em 2022, um crescimento de 73%, um crescimento populacional de 73% em apenas 12 anos. E alguns fatores alavancaram esse desenvolvimento, são responsáveis para que isso aconteça. Tem fatores aí primordiais para que isso acontecesse. E um deles é voltado, com certeza, voltado para o agronegócio. Acho que o agronegócio impulsionou, eu não só acho, como tenho certeza, impulsionou esse desenvolvimento. E Sinop é um polo de prestação de serviços. Nós formamos aqui um grande polo de prestação de serviços que atende toda essa região, grande região norte do estado do Mato Grosso. Somos um polo educacional, um polo de assistência médica, um polo de prestação de serviços. Temos 16 mil estudantes universitários na nossa cidade. E isso aqui foi alavancado pelo crescimento puxado por setores lá atrás, a madeira, que nós fomos um polo madeireiro. O maior polo madeireiro do Brasil foi em Sinop, na década de 70, 80, e hoje ela se transformou numa grande região agrícola. E essa região agrícola do eixo da 163 é uma região privilegiada. Nós temos fatores aqui fundamentais, fatores que diferenciam essa região do resto do Brasil e do mundo. Então, eu sempre digo que aqui é o melhor lugar do mundo para se produzir. E falo isso com muita convicção, com muita certeza, porque nós temos topografia muito plana, nós temos um fator que é importantíssimo para o desenvolvimento e a condição de se produzir sem risco ou com menos risco, que são chuvas regulares. Nós temos topografia, chuvas regulares, calor abundante, luminosidade intensa, e isso faz com que a planta se desenvolva e produza e cresça, né? O que falta, que os nossos solos são pobres, nós temos aí que prestar uma homenagem para o Alisson Paulinelli, que se foi recentemente, que é eu acho que é a grande figura que nos ajudou a quebrar essa região inóspita que era o Brasil e tornar essa região o celeiro do mundo. Então, graças ao trabalho dessas pessoas que há 50 anos atrás desenvolveram, fizeram com que essa região se tornasse produtiva, com o uso de técnicas adequadas para corrigir o solo, adubar esse solo de forma adequadamente, fizeram com que tornasse isso o celeiro do mundo. O Mato Grosso é um celeiro de grãos e desperta interesse no mundo todo. Várias delegações mundiais vêm para cá para saber o que a gente faz de diferente para ter essa tamanha produção que o Mato Grosso produz. Bom, você falou muito bem, e esse é um ano que vai entrar para a história, Redivo, como, enfim, os 50 anos da Embrapa, a morte do professor Paulinelli. Então, essas coisas estão ligadas, né? Paulinelli com a Embrapa criou, transformou o Cerrado nessa grande potência por meio da pesquisa, do conhecimento.
E o espírito desbravador, principalmente dos sulistas que vieram para aí, você acha que é um deles, que vieram com a coragem para poder desbravar o Cerrado, tornar essa região uma das mais produtoras do país. O que falta aí, a gente vai voltar nesse tema, mas agora com um novo olhar, porque há sinalizações, Redivo, de que haverá um entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de deixar a Ferrogrão entrar nos trilhos. Isso falta na região. Uma benção. Isso é uma benção, né, Valteno? É um sonho acalentado há 30 anos dessa população, dessa região, da população como um todo, não somente a população agrícola, porque a ferrovia ela vai trazer benefícios imensuráveis a toda a população, sabe? A toda a população. E eu quero aqui frisar novamente que nesses estudos que estão sendo feitos para destravar a construção dessa importante obra para o Brasil, que seja previsto que essa obra não pode ser vinculada com outras empresas que já exploram o tráfego ferroviário. Nós temos que criar independência, justamente, um modal independente, justamente para que haja concorrência entre os modais. Eu acho que esse é um ponto fundamental, ele tem que ser debatido, e tem que ser questionado e tem que ser frisado a todo momento, porque não adianta nós termos mais uma ferrovia se ela não vai levar o resultado positivo lá da ponta, porque não tem concorrência. Então, nós não podemos permitir que se crie um grande monopólio ferroviário no Brasil. Eu queria te mostrar um trecho da entrevista que o ministro Carlos Fávaro deu no domingo ao programa Canal Livre, e ele falou exatamente sobre a questão da Ferrogrão. A gente vai ouvir e eu volto com você. Sabe um marco com relação a isso? Para mim, e me deu muito orgulho como brasileiro, a fala do presidente Lula lá na Torre Eiffel, no show de Coldplay. Ele resgatou a cidadania brasileira. Não venham vocês fazer legislação. E melhor que aquela fala foi, e todo mundo pôde assistir, a fala dele com o Macron. Olha, não venham vocês fazer legislação para impor a nós o que nós devemos fazer, porque nós fazemos bem feito. Francamente, esse ponto é assim, nós não precisamos desmatar, desde que o mundo pague pelos serviços ambientais. Ele falou muito bem isso. Nós temos aonde crescer e não precisa desmatar. Se vocês querem discutir o nosso serviço ambiental, vocês têm que discutir. Então não é a legislação aqui que vai estar falando, obrigando a pagar o serviço ambiental. É quem poluiu o mundo que tem que de fato, trazer o primeiro acordo, antes do Acordo de Paris, que diziam que o mundo ia pagar 100 milhões de dólares, se não me engano, por ano, para os países em desenvolvimento ter a preservação, e nunca colocaram R$1. É isso que tem que ser. É uma nova, ou então uma nova geopolítica. Vocês querem ficar com essa restrição aqui? O Brasil pode construir uma nova geopolítica. E está fazendo nos BRICS, com Índia, com China, com África, com a América do Sul. A concepção pode ter um erro técnico no licenciamento da forma como feita a mudança da unidade de conservação. Por medida provisória. Por medida provisória. Isso tem que ser feito pelo Congresso, mas então tá bom, corrige isso, bota para votar no Congresso, é simples. Então, detecte os problemas e vamos superá-lo. O senhor acha que isso, então, claro que é possível, agora vai? É factível. Eu acho que o desafio maior é buscar o funding, quem vai financiar. Claro, construir, terminar e botar para... Olha só, embora não tenha falado, a edição não mostrou exatamente o que eu tinha imaginado, mas ele estava falando da Ferrogrão. Então é o seguinte, a gente sofre pressão externa e sofre também aqui no Brasil, o Aldo Rebelo fala muito disso, assim, uma oposição muito grande de ONGs. Imagina você, se você desembarcasse lá nos Estados Unidos, um grupo de parlamentares, artistas brasileiros, não vai construir ferrovia aqui, não vai na China, não se atreve, mas aqui no Brasil a gente vê de vez em quando expedições que vão para a Amazônia, que vão para lá dizer o que pode e o que não pode. Eu acho que o Lula está tentando fazer uma ponte, o ministro da Agricultura tem sido uma peça fundamental para isso, mas você chama uma atenção para um aspecto dessa história que precisa ser lembrada, que é a competição interna entre grupos econômicos, nacionais mesmo, para a questão da ferrovia. Porque a gente fala de Sinop até Miritituba, mas, na verdade, o projeto original vai começar ali, acho que em Lucas do Rio Verde para cima, e você tem de Cuiabá até Lucas do Rio Verde um pedaço também da BR-163. Quem vai construir essa ferrovia? Você tem de Rondonópolis até o Porto de Santos,
mas você não tem mais para cima. Então, tem gente querendo que fique só esse pedaço já construído e lá de cima deixa para lá. Acho que é por aí, né? Valteno, é bom frisar que em um raio de 300 quilômetros de Sinop tem 40% da produção do estado no Mato Grosso, que este ano superou os 90 milhões de toneladas. Então, nós temos praticamente 40 milhões de toneladas de grãos produzidas em um raio de 40 quilômetros de Sinop. E a tendência natural dessa produção é ir para o norte, a tendência natural, o mais viável economicamente para reduzir custo de produção, custo de frete, é que ela seja exportada pelo norte do país. Pois bem, nós precisamos, a ferrovia que nós temos, que vai de Rondonópolis a Santos, ela é operada pela Rumo. Nós precisamos estabelecer uma concorrência, isso é importante, é salutar para o país, porque ela vai balizar preços no Brasil inteiro como um todo, uma vez que você tenha concorrência entre modais. Então, isso aqui eu acho que é um ponto fundamental. Eu sempre digo assim, que essa nova ferrovia, a Ferrogrão, ela não pode ter o mesmo controle acionário de outras ferrovias existentes no Brasil. Ela tem que ser uma empresa limpa, uma empresa nova que venha explorar isso aí, justamente para que se estabeleça um novo modal, para que se estabeleça concorrência entre os modais, né, entre essas ferrovias. A expectativa de produção, da nossa produção, é de aumentar, né? Ela tem aumentado todo ano de forma muito significativa. E não aumento de produção, com isso aqui não tem nada atrelado com a abertura de novas áreas. Se nós formos ver há 30, 40 anos atrás, o Mato Grosso foi iniciado, o desbravamento dele pela região sul, se colhia 25, 30 sacas por hectare. Hoje, a média de produtividade do estado no Mato Grosso é 60, 62 sacos por hectare de média. Nós temos propriedade que fecharam com 76 sacos, 72, 78, 80 sacas. Então, existe um potencial produtivo. Nós dobramos em 40 anos, aí dá para se dizer que nós mais do que dobramos a produtividade. E esse teto para aumentar a produtividade, ele não foi atingido no seu ápice ainda. Nós temos como evoluir ainda mais. Então, o Mato Grosso tem um potencial de aumento de produção, independente de abertura de novas áreas. Nós temos muitas áreas degradadas no estado do Mato Grosso, porque o Mato Grosso tem 90 milhões de hectares e são apenas 12 produzidos com soja. São 12 milhões de hectares que são plantados soja. Então, de 12 até 90, você vê que nós temos é muito grande a diferença. Nós estamos explorando, né, nem 15% da área total do estado. Temos muito a evoluir ainda, a oferecer para o Brasil. Nós temos muito, Mato Grosso tem muito a oferecer para o Brasil, porque a gente sabe que o setor produtivo da agropecuária é responsável pelo equilíbrio da balança comercial, por ela ser superavitária. Se não fosse a agricultura, com certeza o PIB do Brasil estaria lá embaixo, a balança comercial seria negativa. Então, é uma atividade que ela precisa ser valorizada. O Brasil não tem 30 mil quilômetros de ferrovia. A França, que é um estado, metade de Minas Gerais, em extensão territorial, tem a mesma área que o Brasil. Tem a mesma quilometragem de ferrovias que o Brasil. Então, nós precisamos avançar em logística, nós precisamos destravar aí as hidrovias, as ferrovias, que são a forma de você fazer um transporte sem degradar o meio ambiente. Você imagina você ter a possibilidade de tirar 2, 3 mil carretas da estrada todo dia e você transportar isso em uma barcaça que não tem pneu, não tem rolamento, não tem desgaste nenhum. O desgaste de uma barcaça todos sabem que é mínimo. Então, nós precisamos avançar nos modais de transporte para que a gente continue tendo competitividade com o mundo. Hoje tudo é globalizado. Se nós não conseguirmos reduzir os nossos custos de produção, nós não vamos continuar crescendo, porque nós perdemos a competitividade. Hoje, você mandar soja para a China da Argentina é a metade do preço que do Brasil. Você mandar soja dos Estados Unidos para a China, da mesma forma. A diferença do custo de transporte
é muito grande. E isso impacta diretamente na população do estado, do Brasil. Ela impacta todos. Você imagine todo esse dinheiro que é consumido a mais no transporte dessas mercadorias, eles fossem agregados aí nas cidades que originam esses grãos, quanto mais desenvolveria esse país. E aonde a agricultura é forte, você pode ver toda cidade que tem uma agricultura forte, são todas as cidades que cresceram, no estado do Mato Grosso, no estado no estado de Minas, Paraná, São Paulo, Rio Grande do Sul, enfim, todas as regiões em que a agricultura é forte, o comércio dessas cidades são fortes, né? A cidade cresce, a cidade é pujante, tem desenvolvimento, porque ele distribui riqueza. Quando você distribui riqueza, todos ganham com essa distribuição de riqueza, né? Todos ganham, porque é uma corrente, você lubrifica essa máquina geradora da economia. Redivo, eu quero mais uma vez agradecer a sua participação aqui no AgroTarde, do nosso canal Agro Mais. Parabéns aí pela pujança de Sinop, e a gente se encontra para falar daqui a pouquinho sobre a reunião de conciliação lá no Supremo, a decisão, torcendo para que a Ferrogrão entre logo nos trilhos. Um abraço grande. Um abraço, obrigado pela oportunidade dada, a gente se coloca sempre à disposição, né? Estou sempre à disposição e um abraço a todos.